Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o mesmo exercício que nós já tínhamos feito no caso de quando nós sabíamos o desvio padrão populacional, para o caso em que agora nós não sabemos o desvio padrão populacional. Nós só sabemos o desvio padrão amostral. Entendeu? A diferença entre esse sigma aqui e o S, esse sigma aqui que foi calculado, e o S é que o S ele é um valor da amostra e não da população. E nesses casos, nós temos que usar a distribuição T de student e não a distribuição da tabela Z, tá bem? Então vamos ver como que nós calculamos isso daí. Então vamos desenhar aqui uma normal. O raciocínio básico acaba sendo o mesmo, né? Acaba sendo parecido. A principal diferença mesmo é a tabela que a gente usa. Então vamos lá. Vou calcular aqui uma normal, tentar desenhar bem desenhado dessa vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, com um pouco de calma fica mais bonitinho mesmo, tá? Então, nós temos aqui um valor da nossa média amostral, que ela é 15. E nós sabemos que a média populacional ela está em algum lugar próximo da média amostral. Onde está o 1000? Onde está a nossa média amostral? Está em algum lugar aqui próximo. Está em algum lugar por aqui, entendeu? Né? Onde exatamente? Não sabemos, né? Porque a nossa amostra é aleatória e a gente não sabe onde que é. Vamos lembrar, né? No canso de mostrar esse exemplo aqui, que eu achei bem bacana e está no livro do Triola. A distribuição das médias amostrais, elas se situam, em geral, em torno da média populacional. Na média, né, se a gente for pegar aqui a média das médias amostrais e a média populacional, elas são iguais, né, se a gente for pegar todas as amostras possíveis. Mas como a gente não está selecionando todas as amostras possíveis, a gente está selecionando uma das várias médias possíveis, as várias amostras possíveis, pode ser que a nossa amostra ela não esteja exatamente aqui em cima da média populacional. Ela esteja um pouco para cá, um pouco para lá, mas se a gente for pegar em termos de probabilidade, a tendência ela está aqui no meio mesmo, porque em geral, né, elas ficam aqui no meio mesmo, tá? Então a gente vai calcular a probabilidade, as margens, os intervalos, né, de expectativa, né, da média populacional. A gente vai pensar aqui um limite superior e um limite inferior, que a gente pode falar que com 99% de certeza a média populacional está entre esses limites superior e inferior, né? E aqui, né, o raciocínio acaba sendo o mesmo do outro exercício. Esse valor aqui será a média amostral mais um valor t, que agora não é mais distribuição z, é t de alfa dividido por 2, vezes o desvio, né, das médias, o desvio padrão das médias, né, das médias amostrais. E aqui desse lado a mesma coisa, só que na verdade a gente vai subtrair este valor aqui de t alfa dividido por 2 vezes o desvio padrão das médias amostrais. Então, calculando esse termo aqui e calculando esse termo aqui também, o t, a gente já mata a nossa questão, tá bom? Então, como que a gente calcula o t? O t é muito parecido com a ideia do valor z, né? Ou seja, a gente vai pensar numa distribuição t, os valores que vão gerar um intervalo de confiança de 99% aqui, tá bom? Vai ser basicamente parecido, só que nós temos que usar lá na outra tabela. Então, peraí, ó, eu também não peguei aqui, não abri a tabela Z aqui, ó. Tabela, não, aqui está a tabela T de Student. Vamos lá. Ela tem algumas diferenças na hora de você ver a tabela. Aqui na tabela, ao invés de ela ter aqui aquela divisão de você ver aqui até uma casa decimal e a partir daqui duas casas decimais, ele vai ter
aqui nesta coluna aqui que fica bem à esquerda os graus de liberdade. Tá? E os graus de liberdade são um dos conceitos que são difíceis de serem ensinados assim para o nível básico de estatística, né? Mas, grosso modo falando, é o número de valores independentes que nós temos ao calcular um valor, né? E como a gente está calculando uma média, a gente não pode calcular média com amostras menores do que 2, tá? Então, nenhum valor menor que 2 existe média. Então, os graus de liberdade acabam sendo, se a gente for pensar assim, para esse nível básico, simplesmente o tamanho da amostra menos 1, porque a gente está descontando justamente aquele caso em que não é possível calcular, que é a média de um único indivíduo, tá? Então, né, é um conceito bastante mais complicado, mas por enquanto basta decorar que o grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1. Né? Se a gente for avançar na estatística para outros tópicos, essa definição já não vai valer mais, né? Mas por enquanto ela é suficiente. Tá? Então nós calculamos os graus de liberdade, reduzindo 1, é simplesmente o tamanho da amostra menos 1. Então nesse caso aqui que nós temos uma amostra de 50, os graus de liberdade serão simplesmente iguais a 49. Tá bom? Então aqui está. Não temos 49, né? Então o primeiro ponto que a gente tem que ver é o grau de liberdade. Nós não temos 49, então eu vou usar 50, que é o valor mais próximo desta tabela aqui. Tá bom? Segundo ponto para calcular é isso daqui, olha. Aqui ele vai mostrar na parte de cima qual que é a área da cauda superior, essa área que está indicada aqui nessa cor mais escura. E no caso, como nós queremos ter uma distribuição de 99%, ou seja, nesse rabinho aqui de cima você vai ter apenas 0,5%, 99% aqui. Nesse rabinho aqui você vai ter apenas 0,5%. Resultado, nós temos que olhar nesta coluna aqui, na coluna em que nessa área mais escura vai ter 0,5%. Então é muito simples, você olha o grau de liberdade e a área dessa cauda superior, que é essa partezinha que está indicada aqui. Então se nós olharmos nesta coluna em 50 graus de liberdade, que é o valor mais próximo que nós temos, aqui vai ser o valor da nossa estatística T de student. Tá bom, tá bom. Acho que ainda para esse exercício eu ainda não anotei os outros dados, né? Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar do outro exercício que eu fiz e vou copiar aqui. Pronto, está aqui, está aqui, está aqui. Move para o final. Pronto, tá? Então, o valor de N50 permaneceu nos dois exercícios. Agora, nós não temos mais desvio padrão populacional. Nós temos apenas o desvio padrão amostral, que é o S, e que ele é 5 também. Ótimo. A média amostral continua sendo 15. Só que aqui nós não temos mais o valor Z, e sim o valor T. E aqui embaixo também é a mesma coisa, valor T. Tá bom? E o valor T não é este daqui, o valor T é esse que nós vimos na tabela. Então tira, pronto. Já se atualizou porque já estavam as fórmulas aqui colocando tudo. Bom, no desvio padrão das médias amostrais, acaba que o cálculo se manteve, né? Porque olha aqui como é que é a fórmula. A fórmula é esta daqui. A gente tem que calcular, multiplicar o valor T e esta razão aqui, que é a desvio padrão amostral, o S sobre raiz de N, que acaba sendo a mesma coisa do exercício anterior. O desvio padrão amostral, S sobre raiz de N. Acaba que deu a mesma coisa, tá? E a margem de erro, então, dá esses valores e o limite superior e inferior dá aqui, tá? Se a gente for verificar a distância entre os limites superior e inferior aqui, a gente vai ver que eles deram um pouco acima dos valores da distribuição normal. Vou comparar aqui, olha. Pronto. Então, esse daqui, olha, vou colocar aqui um pouco para o lado. Não, tem que movimentar assim. Intervalo de confiança Z e intervalo de confiança T.
Você repara que o intervalo de confiança, no caso... Peraí, acho que eu confundi. É o contrário, né? Isso, né? Ele dá maior, né? Não é para dar maior, não. O que aconteceu? 2, tá certo isso menos isso, tá certo, e a margem de erro 2,7 vezes este daqui, corretíssimo, né? 2,65. Como que se um é 2,55 e outro é tal? É b raiz, né? Ah, tá certo. É simplesmente essa legenda aqui que está errado, né? Pronto, agora tá certo. Era só essa legenda que eu coloquei errado. Agora sim, o valor t ele é maior que o valor z, porque simplesmente como a gente não tem uma informação fundamental, que é o desvio padrão populacional, nós só temos o desvio padrão da amostra, as medidas se tornam mais imprecisas, ou seja, você tem uma perda de eficiência. O que é a perda de eficiência? Nós precisamos de uma amostra maior para conseguir um intervalo de confiança do mesmo tamanho. Então a gente pode até fazer um exercício aqui, olha, qual que é o tamanho de amostra que nós precisamos para ter basicamente o mesmo intervalo de confiança no T e no Z. Então, não é uma diferença tão grande. Olha, você teria que ter uma amostra igual a 54. Aí, os dois intervalos de confiança mais ou menos se equilibrariam. Ou seja, na distribuição T, a gente precisa ter um intervalo ter uma amostra de 54 para ter o mesmo intervalo de confiança que na distribuição Z a gente consegue por 50. Esses 4 são justamente perda de eficiência da estimativa, tá bom? Mas é basicamente assim que se calcula a estimação de médias quando a gente não sabe o desvio padrão populacional, que é de fato a situação mais comum, né? Tá bom?